Eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. O que estava acontecendo com aquela comunidade de judeus ali? Esse povo estava sofrendo perseguições por causa da fé. E por causa das perseguições, eles estavam sendo tentados a se afastar de Cristo, a voltar para a sua velha religião. Então, o autor está falando para eles, principalmente nesse capítulo, mostrando a eles o que outros crentes do passado sofreram por causa da fé. Eles não tinham passado por tudo isso ainda. Mas a prova de que realmente alguém creu em Jesus não é se ele vem na igreja, não é se ele é batizado, se ele toma a ceia do Senhor, isso é importante. Mas a prova de que ele creu em Cristo é quando de fato ele persevera na fé, mesmo no meio de dores, tristezas, perdas, tribulações, ele sabe em quem creu e para o que creu. Então ele creu em Jesus, acima de tudo, para a vida eterna. São Paulo vai dizer que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o autor procura trazer à memória deles o passado de alguns irmãos que sofreram, mas perseveraram na fé, mesmo não tendo visto muitas vezes nesta vida o resultado da sua fé. Às vezes nós queremos crer para ver o resultado da nossa fé aqui mesmo, né? Nós queremos crer para ser curado, nós queremos crer para prosperar, nós queremos crer para que Deus dê um jeito na nossa vida aqui e fique tudo melhor. Mas muitas vezes isso não acontece. Às vezes, muito pelo contrário, quando a pessoa crê, aí que os problemas começam mesmo. Perseguição vem, os familiares perseguem, rejeitam, às vezes as coisas ficam mais difíceis. Então, do que valeu a pena ter crido? Mas a verdadeira fé é quando nós entendemos a promessa do Senhor, qual a razão pela qual Jesus veio, acima de tudo, para nos dar vida eterna. E nessa esperança da vida eterna, o nosso caráter é transformado. Nós somos santificados. E aí, entendemos que a vida vale a pena, ainda que meus sonhos e planos não sejam realizados, ainda que eu esteja passando por dores e sofrimentos, eu tenho um gozo no meu coração, uma paz que é fruto do habitar do Espírito Santo na minha vida. E ele me capacita, então, para olhar além da vida e esperar o dia em que eu estarei com meu Deus por toda a eternidade. Porque ele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Foi o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O autor dessa epístola que nós vamos ler, nesse capítulo 11, está procurando nos mostrar isso. Então, o tema da nossa mensagem de hoje, vamos ver, é a relação entre a fé e as nossas obras. Qual é a função das nossas obras em relação à nossa fé? Abra comigo, por isso, sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Vamos meditar hoje a partir do versículo 5, mas vamos começar lendo no versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus criou todas as coisas do nada. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela sua fé, depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como dantes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi levado para os céus pelo Senhor, não passou pela morte. É o que o versículo está dizendo. E o verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa como em terra estranha, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava, por que ele se sujeitou a isso? Se sujeitou a morar em cabanas, numa terra estranha? Versículo 10 explica isso, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, a mesma Sara, esposa de Abraão, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, com 90 anos, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, seu marido, que tinha 100 anos, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado, colocou-se à disposição de sacrificar Isaque, é isso que o versículo está dizendo. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, o único filho que ele tinha, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Então, o que ele fez diante dessa promessa de Deus? Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos, se ele o sacrificasse. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram zombarias e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós
não fossem aperfeiçoados. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, precisamos da graça, da direção do Seu Santo Espírito para que nossas vidas sejam transformadas, para que a fé venha aos corações. Nós pedimos a direção do Senhor e rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. O que você diria de você mesmo no que diz respeito à religião? Você é uma pessoa de fé? Como é a vida de uma pessoa de fé? O que você entende? Como que deve ser o viver, o dia a dia de uma pessoa que afirma que é uma pessoa de fé? Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Mas como que vive? Qual é o estilo de vida de um homem e de uma mulher de fé? Meus queridos, este texto ele é conhecido como a galeria da fé. Nos foram apresentadas várias pessoas que tiveram uma fé verdadeira, que andaram na presença do Senhor. É a galeria da fé. E nela nós encontramos irmãos cuja fé os levou a ações que são provas de que, de fato, eles estavam confiando no Senhor. As obras dessas pessoas, a atitude dessas pessoas foi o testemunho firme, foi a prova de que um dia, verdadeiramente, elas foram convertidas. Que agora elas estavam com outras expectativas em relação à vida, que agora elas tinham um outro compromisso, que agora estava escrito na testa delas sobre nova liderança. Verdadeiramente, a conduta delas, o passo a passo delas, mostrava isso. O texto nos fala de pessoas cujas obras foram provas de que, de verdade, elas criam no Senhor. E não podia ser diferente, meus irmãos, porque o versículo 1 deste texto que lemos nos diz que a fé, o que é a fé? A fé é a base firme, uma base sólida, sobre a qual se encontram aquelas pessoas que estão esperando do Senhor aquilo que Ele prometeu. Pessoas que estão ali no ponto de ônibus esperando o ônibus passar e não arredam o pé em nenhum momento, porque elas creem que o ônibus vai passar. Então elas estão firmes na base, estão firmes nas promessas do Senhor. Elas estão esperando aquilo que está além do que elas podem ver e além do que elas podem realizar. Aquilo que nós vemos não precisamos de esperar, mas a fé é evidenciada na vida de pessoas que esperam aquilo que elas não veem, esperam aquilo que está além das suas forças. São Paulo, Romanos no capítulo 8, versos 24 e 25, ele diz assim: pois fomos salvos em esperança. E ver o que se espera não é esperar. Ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera aquilo que vê? E se esperamos o que não vemos, é com paciência, é com perseverança que o esperamos, que o aguardamos. Se esperamos o que não vemos, vamos ficar ali no ponto de ônibus, porque cremos que vai passar o ônibus. Essa é a evidência da fé, estar firme naquela base, na certeza que aquilo que foi prometido será cumprido, e nós precisamos daquilo que foi prometido. Eu preciso de pegar esse ônibus, então eu não vou sair daqui. Fé é isso, é esperar de Deus aquilo que está além das nossas forças, esperar de Deus aquilo que Ele prometeu. De maneira, então, que a fé verdadeira, ela é demonstrada pela submissão da pessoa à vontade do Senhor. Pois não existe fé sem obras, não existe fé sem submissão, não existe fé sem obediência, e podemos dizer, não existe fé sem santidade. Não existe fé sem andar na presença do Senhor. Porque, meus irmãos, aquele que possui a fé bíblica, ainda que essa pessoa mantenha a sua personalidade, mantenha as suas características pessoais preservadas, esta pessoa não vive entregue ao fazer a sua vontade, porque ela sabe que a sua vontade está corrompida pelo pecado. Ela não se entrega às suas paixões, ela não se entrega aos seus desejos, ela não está sendo dirigida pelos desejos que brotam dentro do seu coração e dos seus pensamentos, mas é uma pessoa que vive, sobretudo, para fazer a vontade de Deus. Ela vive com os olhos voltados para a palavra de Deus, para o seu Senhor. Ela tem um Senhor, ela não é senhora de si. Uma pessoa de fé é uma pessoa assim. E foi esta fé, meus queridos, essa qualidade de fé, que levou Paulo, lá em Gálatas 2:20, a dizer: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé no Filho de Deus. Não sou mais eu quem vive. Eu não sou mais o Senhor da minha vida. Jesus é o meu Senhor. E eu estou empenhado em aprender dele, que é manso e humilde de coração. Eu vi a Cristo Jesus. E uma evidência de que eu vim a Cristo Jesus, que eu criei nele, é que eu estou andando com ele. E agora, a cada dia, eu nego a mim mesmo, para que, assim como ele disse ao Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Assim também, Deus, está difícil a coisa. Se o Senhor puder me livrar dessa situação, me livre, mas se não, eu vou continuar no ponto de ônibus esperando. Eu vou continuar crendo no Senhor. Cumpra o seu querer. Estou firme nessa base, que é composta por aquilo que está na tua palavra, que é o que está na tua palavra, que são as suas promessas, e vou continuar esperando no Senhor. Portanto, meus irmãos, a olhar para a fé como um firme fundamento, a olhar para a fé como uma base sólida, nós podemos dizer que a evidência de que temos esta fé, de que estamos alicerçados sobre este fundamento, a evidência disso, o que é? A evidência disso é um conjunto de atitudes da nossa parte que revelam que não estamos entregues à nossa própria vontade. O que as suas atitudes falam a respeito da sua fé? A evidência de que estamos na base, firmados nas promessas do Senhor e na palavra dele, não na nossa opinião, é que as nossas atitudes mostram que não estamos submissos à nossa própria vontade, que nós não vivemos a vida de acordo com os desejos que brotam na nossa carne, nos nossos pensamentos. Não estamos sustentados, não estamos apoiados pelo nosso próprio ponto de vista a respeito do viver. A nossa base para o viver não são as nossas opiniões, não é o nosso ponto de vista, não é isso que nós estamos tomando como base, como opinião para vivermos, levarmos adiante as nossas vidas. Mas a evidência de que temos fé é que estamos sobre uma base de valores superiores à nossa opinião, valores esses que não é outra coisa a não ser a vontade de Deus revelada na sua palavra. O homem de fé é um homem da palavra. Aquele que não se apega à palavra de Deus, como pode ter fé? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aquele que não se dedica à palavra de Deus, como vai dizer que é uma pessoa de fé? Não conhece a vontade de Deus. Fé sem obras é morta. Ele precisa estar apegado. Os crentes são amigos da palavra. Você é amigo da Bíblia? Você só pega na Bíblia domingo para vir na igreja? Como é que você vai ser uma pessoa de fé? Jovem, adolescente, criança, pai, que exemplo de fé você dá para os seus filhos? Eles veem você lendo a Bíblia na sua casa, você nunca lê a Bíblia. Como é que você vai querer que os seus filhos sejam homens de fé? Sejam pessoas de fé? Ah, eu trabalho demais, não tenho... Não existe isso. Não existe isso. Sempre haverá um tempo, e nós sabemos disso. Quanto tempo nós gastamos à toa com tantas outras coisas? Não há desculpa em relação a isso. Se somos povo da fé, somos povo da palavra, meus irmãos. E foi por estar firmado na palavra, estar ali na base, sustentado na base, na qual todos os que têm fé estão, foi firmados nessa base que Abel, o texto nos diz, foi pela fé que Abel fez a vontade de Deus. E por isso ele ofereceu a Deus um melhor sacrifício do que o desobediente Caim. Deus falou para Caim: Caim, se você fizer o que é certo, a sua oferta também será recebida, Caim. Mas Caim não quis fazer o que era certo. Abel fez o que era certo, pela fé. Ouviu a ordem de Deus, a orientação de Deus, e fez como Deus queria, do jeito que Deus queria, com a motivação que Deus queria, e Deus aceitou. Pela fé, ele ofereceu uma melhor oferta do que o desobediente Caim. Meus queridos, a qualidade da oferta que Abel ofereceu, ela demonstrou a sua fé. E por meio dessa fé, que o levou a fazer o que Deus queria, o levou a produzir obras dignas de arrependimento, ele então foi justificado. Não foi justificado pelas suas obras, foi justificado pela fé, mas as suas obras mostraram a qualidade da sua fé, e ele foi assim declarado justo. E o versículo 5, chamando agora um outro personagem, nos diz que foi pela fé que Enoque andou com o Senhor, agradou ao Senhor, e ele foi então levado para o céu.
Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. As obras dele eram agradáveis a Deus. Essas obras não o salvaram, mas elas deram testemunho da sua fé. E o verso 6 nos ensina que sem a fé essa que, de acordo com o Tiago 5,24, se não tem obras, ela está morta, se não é demonstrado pelas obras, ela não existe. Sem esta fé, o texto diz que é impossível agradar a Deus. Como que você agrada a Deus? Pelas suas obras, que são fruto da sua fé. Dá para você entender isso? Sem a fé, que é demonstrada pelas obras, pela sua santidade, pelo seu dia a dia, pelo seu amor, sem a fé é impossível agradar a Deus, o texto nos ensina. Aprendemos então, meus irmãos, que ninguém estará andando com Deus, de fato e de verdade, se as suas obras não confirmarem isso, se as suas obras não estiverem agradando a Deus. Se as suas obras, o seu andar não estiver agradando a Deus, você não é um crente, você não está andando com Deus, porque crente é aquele que confia em Deus e por isso anda colado com Ele. Eu ando junto com alguém que eu confio. Eu não vou andar com um marginal, um bandido, alguém que eu não confio. Mas se eu confio numa pessoa e eu preciso daquela pessoa, há evidências de que eu confio nela e que eu ando agarrado nela. Eu ando com ela e eu ando conforme a vontade dela. Então, diante disso, você pode dizer ainda que você tem fé, mas ao dizer que tem fé, é preciso saber que a fé, a sua fé, ela não é nada se as suas obras mostram que você vive no pecado. Se as suas obras mostram no dia a dia que você vive no pecado, aquilo que você chama de fé não é fé. Tiago, no capítulo 2,19, diz que esse tipo de fé, até quem tem? Até os demônios têm. Eles sabem, acreditam, mas são desobedientes, são rebeldes. Então, esse tipo de fé de quem desobedece não é fé verdadeira. De maneira que é necessário que aqueles que dizem ter fé, que dizem estar procurando se aproximar de Deus, caminhar com Deus, o texto do versículo 6 de Hebreus 11 nos ensina isso, é necessário que eles creiam que Deus verdadeiramente existe. Existe. E como prova de que creem que Deus existe, essas pessoas que dizem que têm fé, passem a viver uma vida de obediência. Uma vida que demonstra que acreditam que Deus tem o melhor galardão para aqueles que o buscam. É isso que nos ensina o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Deus existe, que é galardoador, que é abençoador daqueles que o buscam. Então, é preciso refletir sobre o que esse versículo está dizendo, o que ele me ensina a respeito de agradar a Deus, de andar com Deus, de que crer que Deus existe. O que ele me ensina a respeito de fé verdadeira? E caminhando um pouco mais, o verso 7, agora ele nos diz que Noé tinha esse tipo de fé que agradava a Deus. Tinha esse tipo de fé que esperava em Deus, que esperava uma bênção maior de Deus para o futuro. E as obras de Noé demonstraram isso, porque tendo ele crido naquilo que Deus disse a ele, o que Deus disse a ele? Deus falou com Noé uma coisa que não existia até então. Sabe, no tempo de Noé não existia chuva. Não chovia. A Bíblia ensina que um vapor, denso vapor, vinha, regava a terra. Que coisa boa, né? Não tinha nenhum temporal. À noite, todo mundo dormindo, vinha aquele vapor, aquele orvalho e regava a terra. Ficava tudo bem regado. E então levantava de manhã aquele sol maravilhoso. Não precisava de chuva. Não tinha nada disso antigamente. Nunca havia chovido. O povo não sabia que era chuva, mas Deus falou com Noé, vai chover e vai chover muito, virá um dilúvio, vai cobrir tudo, vai morrer todo mundo. Construa a arca, Noé. Mas Deus, isso nunca aconteceu. Noé creu naquilo que não existia ainda e obedeceu a Deus. Então a sua fé foi comprovada pela sua obediência. Fé sem obras é morta. Ele construiu a arca. Ainda que aquilo fosse um absurdo aos olhos das pessoas naturais, mas ele construiu uma arca, e essa atitude dele foi a demonstração da sua fé. 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, nos diz que ele foi um pregoeiro da justiça. Ou seja, enquanto ele construía a arca, ele passou 120 anos construindo aquela arca, e enquanto ele construía aquela arca, ele pregou a palavra de Deus.
e pela fé que ele demonstrou, pela sua fé, recebeu a salvação juntamente com a sua família. Meus irmãos, foi também pela fé que um outro personagem, no versículo 8, Abraão, tendo sido chamado por Deus, deixou Ur dos Caldeus, foi para Harã com seu pai, e aos 75 anos, já era um homem de idade avançada, após a morte de seu pai, ele então saiu em direção à terra prometida. Partiu para Canaã. E o texto que nós lemos nos diz que ele saiu sem saber ao certo para onde ia. Não havia um mapa, não havia todos os detalhes de cada passo que ele haveria dar. Não, Deus muitas vezes faz assim. Deus te chama para crer nele e ele te mostra o primeiro passo, bem claro para você. Vem, arrependa dos seus pecados, abandona os seus pecados. Não importa o que você vai perder quando você abandonar esses pecados, mas venha. Você sabe bem claro o que Deus está querendo com você. E você toma a decisão de agradar a Deus. E a partir daquele primeiro passo que você dá, ele te mostra as demais coisas. Abraão creu nisso. E saiu sem saber ao certo para onde ia. Apesar da sua idade, o Senhor fez a ele uma promessa de que dele e da sua esposa Sara haveria de nascer uma grande nação. Deus chamou lá em Gênesis Abraão para fora e disse para ele: olha, Abraão, Gênesis 15, olha para as estrelas dos céus, Abraão. Olha, Abraão ficou olhando. Assim será a sua descendência, Abraão. O nome de Abraão era uma piada. O nome dele, a princípio, era Abrão, que significa pai exaltado. Mas a esposa dele era estéril, não podia ter filhos, então era uma piada. Pai exaltado, o pai exaltado, não tem filho nenhum. Né? Que tipo de pai é esse? Mas ele creu nas promessas do Senhor. E permaneceu ele e sua esposa firmes na fé, até que, estando Sara com 90 anos, olha o quanto que Deus esperou para poder cumprir aquela promessa. E Abraão com 100 anos, quando eles não podiam mais nada, para que a glória não fosse do homem, para que a glória fosse de Deus. Então, quando eles estavam nessa idade avançada, sem mais possibilidades naturais de gerar filhos, então nasceu Isaque, que quer dizer riso. E mais tarde, o versículo 17 nos diz que quando Deus vem e pede a Abraão que sacrifique o seu filho, Deus pediu que ele sacrificasse aquele filho pelo qual ele esperou tantos anos, o que Abraão fez? Ele se dispôs a sacrificar o filho. E por que ele fez isso? Porque, conforme, meus irmãos, Gênesis 15, 5, Deus havia prometido para Abraão que através de Isaque, a descendência dele seria como as estrelas dos céus. E quando Deus promete, Deus cumpre. Então Abraão se dispôs a ir lá e oferecer o menino pela fé. Porque o versículo 18 nos diz que Abraão creu que Deus era poderoso para o quê? Para ressuscitar aquele menino dos mortos. E o verso 19 diz que por causa desta fé, Abraão recuperou o seu filho foi poupado. Então, meus irmãos, olha que qualidade de fé. Vamos olhar para Moisés. O texto nos fala dele. Foi pela fé que Moisés rejeitou a vida no palácio de Faraó e se compadeceu do seu povo que estava sofrendo. Moisés foi criado como o filho de Faraó. Há alguns estudiosos que chegam à conclusão que aquele Faraó não teve sucessores e seria Moisés, o filho adotivo da sua filha, que iria herdar o trono. Moisés estava ali, mas ele recusou tudo isso, recusou o trono por causa da sua fé. Antes, escolheu ser maltratado com o seu povo. O verso 25 desse texto de Hebreus 11 nos diz que ele preferiu ser maltratado com o povo do que ter o gozo passageiro do pecado. Gozo passageiro do pecado. Quantos escolhem o gozo passageiro do pecado? Dizem que tem fé, mas vive caindo em tentação. Isso não é fé, isso não é vida de cristão não, meus irmãos. Isso não é vida de crente não. O crente está sujeito a pecar, mas aquele que vive na prática descarada do pecado não dá nenhuma prova de que é um crente no Senhor, de que está crendo no Senhor. Ele está entregue a si mesmo, não entregue ao Senhor Jesus. Então, Moisés escolheu isso, antes ser maltratado com o povo judeu do que ter o gozo passageiro do pecado. E esta abnegação, este abrir mão dos prazeres passageiros e pecaminosos da vida, isso o que é, meus irmãos? Isto é uma demonstração de uma fé genuína, de uma fé numa vida futura melhor. Porque aqueles que não esperam em Jesus, além desta vida, só esperam nele por aqui e agora.
Então eles só estão pensando nessas vidas, e por que eles vão se privar de todos os prazeres do pecado? Se eles não têm esperança além dessa vida, se eles não se consagram para Deus por causa das promessas do futuro, não tem fé nenhuma. Ele tem uma certa superstição em relação a Deus, querendo que Deus transforme a vida dele aqui, para que ele goze do bom e do melhor nessa vida. Mas olha para as Escrituras, você não vai ver que todos os seguidores de Jesus desfrutaram do bom e do melhor. Não há isso. Pelo contrário, olha para os discípulos, todos eles, com exceção de João, foram mortos. Se fosse seguir a Jesus tão somente para ser curado, para ter prosperidade, não tinha valido nada. Tem muita gente enganada a respeito da fé. Haverá muitas surpresas no inferno. Pessoas cujas obras não dão testemunho da sua fé. Mas aqui nós encontramos um homem cuja atitude demonstrou que ele tinha fé numa vida futura e melhor. E o verso 27 nos diz que Moisés ficou firme como o quê? Como aquele que vê o que é invisível. Ele viu aquilo que os homens naturais não veem. Pelas promessas do Senhor, pela palavra de Deus, havia no coração dele uma esperança além dessa vida. Aqueles que não têm a esperança além dessa vida não veem motivo para serem consagrados. Vivem no adultério, na prostituição, na mentira, no roubo, na falcatrua, na corrupção, na indecência, e vivem por aqui agora. Se você é esse tipo de pessoa que vive dessa maneira, não há outro lugar para você a não ser o inferno. A menos que você se arrependa e creia hoje no Senhor Jesus e passe a andar na presença do Senhor. E por ter Moisés dado passos de fé, por ter ele crido no Senhor, ele pôde ter também, meus irmãos, o privilégio de ver uma série de ações de Deus, porque por suas mãos Faraó viu o poder de Deus através das 10 pragas. Foi pelas mãos de Moisés que Deus mostrou a Faraó o quanto que ele, Deus, era poderoso. Foi pelas mãos de Moisés que Deus também abriu o mar vermelho e o povo passou em seco. E quando vieram os exércitos de Faraó, tentando passar também, todos foram submergidos, morreram afogados. E por 40 anos Moisés conduziu aquele povo no deserto. E ele pôde ver as obras de Deus, até que aquele povo chegou às portas da terra prometida. Moisés levou o povo pela fé e colocou o povo nas portas da terra prometida. E então, pela fé e instrumentalidade de Josué, o povo tomou posse da terra. E foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram. O povo cercou Jericó, gritaram em torno de Jericó, e ao gritar, Deus fez com que aquelas muralhas caíssem, e aquele povo venceu aquela batalha e as outras também que vieram depois desta. E então, meus irmãos, o texto ainda nos fala das obras que mostraram a fé de Raabe, não dá tempo para falar. Nos fala também das obras que provaram a fé de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, muitos outros, os quais, de acordo com o versículo 34, o que eles fizeram? Da fraqueza, eles não eram fortes não, como você não é forte, mas o nosso Deus é forte. Então, da fraqueza, tiraram forças, porque creram no Senhor, venceram batalhas, viram seus mortos sendo ressuscitados, e também por causa da fé nas promessas do Senhor, sem receber o que estava sendo prometido, eles se dispuseram, mesmo que não estavam recebendo aqui e agora o que Deus tinha prometido para eles, eles se dispuseram e aceitaram a ser torturados, o texto nos diz isso, zombados, açoitados, apedrejados, presos, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. E o texto nos diz ainda que por causa da fé, uma fé verdadeira, essa é a fé verdadeira, se dispuseram a andar, não como mendigos, não como pedindo esmolas aqui e ali, não, mas como peregrinos. O peregrino é diferente do mendigo. O mendigo não tem para onde ir, ele está aqui ali pedindo, me dá um pouquinho de comida aqui, mas ele não tem propósito, não tem objetivo, não está indo em direção a lugar nenhum. O peregrino, muitas vezes, por causa da dificuldade do caminho, ele fica rasgado como se fosse um mendigo, mas ele sabe para onde que ele está indo. Ele passa pelos vales e desertos e ele caminha com persistência, com perseverança, porque ele sabe para onde ele está caminhando, ele tem futuro. Ele sabe aonde ele vai chegar. Então, esses que tinham fé, o texto nos diz que eles andaram assim, como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, vivendo como necessitados, aflitos e maltratados. Diz ainda que eles andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelos buracos, pelas cavernas.
e o suportar tudo isso que eles suportaram foi a prova de que, de fato, eles tinham fé e que eles viam a si mesmos, não como pessoas que pertenciam a esse mundo, mas, conforme o versículo 13, eles enxergavam a si mesmos como? Versículo 13. Como estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Você tem fé em Jesus Cristo? Você enxerga a si mesmo como forasteiro e peregrino? Você é um estrangeiro aqui neste mundo? Ou você é uma pessoa que é igual a qualquer um? Vive igual a qualquer um? Curte todas as baladas, fica por aí de qualquer forma. A sua vida não é nada diferente dos incrédulos? Você não paga nenhum preço para servir ao Senhor? Que tipo de vida é a sua? Essa aqui é a verdadeira vida de fé, meus irmãos. Como esses nossos irmãos que são exemplos para nós, viveram. E viveram assim por quê? O versículo 16 nos responde essa pergunta. Porque pela fé eles aguardavam uma pátria superior, que é qual? A pátria celestial. Nós estamos, acima de tudo, esperando o céu? Ou não? O que nós estamos esperando? Acima de tudo. E porque eles esperavam, acima de tudo, a pátria celestial, eles viveram de tal forma, meus irmãos, tiveram uma qualidade de vida tal, que o versículo 38 fala o que a respeito deles? Olha o que diz o versículo 38. Que eles eram pessoas das quais, o que mesmo? O mundo não era digno. A qualidade de vida deles, do caráter deles, da ética, do viver deles, era de tal modo, de tal nível elevado, que o mundo não merecia aquele tipo de gente entre eles. As pessoas do mundo não mereciam. Será que, quando eu olho para a minha vida, o que eu posso dizer? Essa é a fé. Essa é a fé verdadeira. O mundo não é digno das pessoas de fé. Eles não eram melhores do que nós. Vamos lembrar de Elias, que foi um dos profetas. O texto não fala o nome dele, mas ele está implícito aqui. A Bíblia diz o quê? Tiago 5 vai dizer o quê? Versículo 16 a 18, nos fala o quê a respeito de Elias? Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas tentações que nós. Não era um super-homem, mas era um homem de fé, meus irmãos. Você pode ser um homem de fé, mas o que as suas obras estão falando de você agora? Você é diferente? Se você é um crente em Jesus, você é diferente dos seus vizinhos? Ou a sua casa é gritaria, é paulada, é xingamento? Isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa de gente que está indo para o inferno. Batizado na igreja batista, crismado na igreja, seja o que for, mas está indo para o inferno. Não tem compromisso com Deus. Não creu em Deus de verdade. As suas obras não testemunham a favor deles. A fé de um crente é evidenciada pelas suas obras. São pessoas das quais o mundo não é digno. Então, meus irmãos, diante deste relato, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: será que temos entendido, nesses longos anos de vida cristã, de igreja, será que nós temos entendido o que é ter fé, o que é uma vida de fé? Será que nós entendemos isso? Ou nós estamos enganando a nós mesmos todo esse tempo? Com uma vidinha mais ou menos, dá para o gasto. Estamos entendendo o que é o empenho da fé? O papel das obras, o que as obras falam a respeito de nós, da nossa vida, do caminho para onde nós estamos indo, se estamos indo para o céu ou para o inferno? Será que chegou à nossa compreensão isso? O nosso estilo de vida, as nossas obras, a nossa abnegação, a nossa resignação, a nossa renúncia, essas coisas dão evidência de que nós esperamos uma pátria celestial ou nós vivemos tão somente para o aqui e agora? O que verdadeiramente nós estamos esperando? A nossa fé nas promessas do Senhor e no Senhor das promessas, essa fé tem nos tornado diferentes das pessoas deste mundo? Cada dia você está sendo transformado para se tornar conforme o caráter de Jesus? Estamos crescendo para alcançarmos a estatura de varão perfeito, conforme a imagem de Cristo? Cremos que estamos próximos da vinda de Jesus, tempos do fim. Se Jesus olhasse para os nossos dias, o que Jesus iria dizer a respeito da nossa fé? O que você acha? Cada um agora julgue a si mesmo. O que Jesus diria a respeito da sua fé? Como é que ele iria avaliar a sua fé? Pelas suas obras? Não é por outra coisa? Não é por outra coisa, não é de boca para fora. É o peso que a palavra dele tem sobre a sua conduta, sobre o seu viver, sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas. E o que ele iria dizer sobre a nossa fé?
Lembremos, meus irmãos, das palavras de Jesus. Ele disse: quando vier o Filho do Homem, quando estiver para chegar o dia da volta dele, porventura encontrará fé na terra? Será que ele vai encontrar pessoas de fé? Como é que nós reconheceremos as pessoas de fé? Pelas suas obras, pela qualidade de vida, se elas são diferentes dos incrédulos ou não, se elas aguentam as tentações e as provações firmes nas promessas ou não, se por qualquer coisinha elas vão embora da igreja, não quero saber mais, ou então qualquer aperto financeiro, qualquer coisa que vem, elas já estão pulando fora do barco. Isso não é fé de crente, isso não é fé, isso não é fé. O que ele diria, meus irmãos? Será que quando Jesus voltar, as pessoas ainda terão uma ideia clara do que é fé? Você tinha essa ideia clara do que é fé? Isso aqui é fé. O texto de Hebreus foi escrito para pessoas que estavam passando por dificuldades e queriam ir embora por causa das dificuldades. Foi escrito para eles saberem o que era a fé verdadeira. Se a fé deles não podia resistir às provações, às doenças, à morte, então não tinha sido fé. Não era a fé verdadeira. Eles não tinham crido ainda, eles não tinham entendido o chamado do Senhor, a proposta do Senhor, porque a promessa dele é para além dessa vida. O texto nos diz que muitos desses não receberam o que tinha sido prometido, mas ainda assim eles permaneceram firmes, meus irmãos. A nossa fé, vamos lembrar disso, a nossa fé nas promessas de Deus tem nos levado a permanecer inabaláveis, permanecer íntegros, comprometidos, firmes contra os pecados nas muitas provações e tentações. Sim ou não? O que dizemos ser fé tem nos levado a ficar agarrados ali, obedecendo a Deus, mesmo quando parece que eu estou levando prejuízo? Sim ou não? Avalie a sua fé por isso. Então, nessa noite, concluindo, ao sermos lembrados da fé desses nossos irmãos, aqui tem uma galeria da fé, de irmãos da fé, então o que devemos pedir a Deus? Devemos pedir a Deus que não nos deixe deixar isso passar, essa reflexão passar de lado. Devemos pedir a Deus que Ele nos dê a bênção de podermos ir para as nossas casas, considerando o que de fato é esse firme fundamento chamado fé. O que é isso? Será que eu estou nisso mesmo? Será que eu sou um homem de fé, uma mulher de fé? E que possamos ir para casa pensando, quais são as evidências da minha fé? Quais são as provas nas minhas obras de que eu sou um homem de fé? Que tipo de pensamentos eu aceito pensar? Que tipo de coisas eu estou matutando e planejando fazer? Isso é coisa de crente? Isso é coisa de alguém que espera encontrar com Deus? Como que eu estou vivendo a minha vida? Então lembremos das palavras de Jesus, meus irmãos. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é um homem de fé. E eu vou comparar essa pessoa como um homem que construiu a sua casa na rocha. Vieram as tempestades e deram contra ela, mas ela permaneceu firme, pois estava firmada na rocha. Se você está firmado nas promessas do Senhor, como nós cantamos hoje aqui, firmado na rocha, as suas obras vão demonstrar isso. E você não vai viver cambaleando por aí, não. Por causa das lutas e dificuldades, das decepções, das frustrações. Você sabe em quem você tem crido. E sabe que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. E você vai andar na presença dEle. Vamos lembrar, concluindo, que não estamos falando que somos salvos pelas obras, não. Não é isso. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas se somos salvos pela graça mediante a fé, as nossas obras vão gritar isso. Vão gritar isso para o mundo. Ninguém vai ficar sem saber que nós somos crentes. Todo mundo vai saber. Que Deus te abençoe e Deus nos guarde, nos livre do mal. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que nos ensina, Deus, esses tempos do fim, Pai, que possamos entender o que é fé verdadeira e que não estejamos brincando, Deus. Não, livra-nos disso, Senhor Deus. Ajuda-nos a sermos zelosos, um povo zeloso de boas obras. Senhor Deus, que haja em nós frutos dignos de arrependimento, como diz a Sua palavra. Oh Deus, tenha misericórdia, que possamos olhar para o Senhor, e tão somente olhar para o Senhor e permanecermos firmes no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Somos salvos por causa do sangue de Jesus, não é mesmo? Mas vamos lembrar disso, por causa dele, não por causa de nós. Vamos cantar o nosso último hino, meus irmãos. Por favor, irmão Rubens.
Vamos colocar de pé? Vamos estar cantando o hino Completo em Ti. Sangue meu, perdão comprou, assim completo em Ti estou. Justificados, que prazer, santificado em meu viver. Teu sangue meu, perdão comprou, glorificado ao céu eu vou. Completo em Ti, e do pecar, tua graça conquistou o reino, completo agora em Ti estou. Justificado, que prazer, santificado em meu viver. Teu sangue meu, perdão comprou, glorificado ao céu eu vou. Suprirás e bem algum me reterás, Senhor, Tu és minha porção e nada mais te peço então. Justificado, que prazer, santificado em meu viver. Teu sangue meu, perdão comprou, glorificado ao céu eu vou. Se toda tribo e nação aos Teus pés comparecerão, entre Teu povo estarei, à mão direita do meu Rei. Justificados, que prazer, santificado em meu viver. Teu sangue meu, perdão comprou, glorificado ao céu eu vou. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por nossas vidas, obrigado por cada um de nós que viemos nessa noite, meditamos na Tua palavra, Deus, somos chamados a refletir sobre o que estamos fazendo com as nossas vidas. Graças a Deus por isso, porque o Senhor nos dá tempo para reconhecer nossa conduta, se está de acordo com Sua vontade ou não, e ainda termos tempo para aproveitar a vida abundante que Jesus veio nos dar, uma vida abundante que podemos desfrutar na medida que nos submetemos a Ele como evidência da nossa fé. Assim eu rogo que o Senhor abençoe o seu povo, leve cada um para o seu lar, Deus, debaixo da ação do seu Espírito, por meio da Tua palavra, Deus. Aplique essa palavra em cada coração. Nós rogamos assim ainda, Deus, que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre a sua igreja aqui e a sua igreja espalhada pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, te dê uma boa semana, um bom retorno para casa.